Nossa gratidão, minha gratidão a essa igreja que recebe tanto a minha pessoa como aos adolescentes lá da Igreja Batista da Fazenda Velha. Trago uma saudação da igreja, a esta igreja também. Bom estar com os irmãos. Obrigado, a minha gratidão ao pastor Ebenezer, com quem troquei algumas mensagens hoje à tarde, ao pastor Carlos Júnior, pastor Fernando, pela responsabilidade e confiança desse tempo de a gente abrir a palavra de Deus e estudar a palavra do Senhor. Adolescentes, que vocês fiquem firmes no Senhor, continuando com os valores da fé cristã, enraizados em Cristo Jesus, para a glória de Deus, vivendo, ainda que em dias que não são simples, como o pastor Fernando relatou já aqui à frente, mas continuamos firmes com Ele sustentando e nos guardando. Peço permissão aos irmãos do coro, eu vou dar as costas agora. Vou ficar de costas para os irmãos, mas, enfim, estamos juntos aqui diante da preciosa palavra dEle. Muito obrigado, pastor Fernando, pela acolhida lá na sua casa, como você nos recebeu bem, assim a Bia e a Zelda também nos recebeu muito bem. Não fomos mordidos, fomos bem recebidos lá. Foi tudo bem ali, viu, meus irmãos? Estamos bem. É um tempo gostoso de conversas, de um lanche muito especial. E louvado seja Deus por tudo, pela amizade que temos também e proximidade um com o outro. Temos trabalhado, aos irmãos que vieram já ontem à noite, hoje pela manhã, o livro de Daniel, se você puder abrir, por favor, e encerraremos, então, essa conferência lendo Daniel novamente. E ontem, quando eu perguntei, quando falamos em livro de Daniel, o que vem à sua mente, alguns rapidamente disseram, Cova dos Leões. Nós não chegamos na Cova dos Leões ainda, e chegaremos, então, agora à noite, no texto, pelo menos no texto que fala sobre a Cova dos Leões, aprendendo como que esse homem, esse adolescente, na verdade, talvez com seus 15, 16 anos, ainda na tenra idade, tão convicto em Deus, em quem ele cria e confiava, permaneceu firme. E falamos um pouco ontem à noite sobre essa fé inabalável, hoje pela manhã do temor, que não só ele, mas os seus amigos tinham no Senhor. E trabalharemos nessa noite, num dado momento, fechando o estudo dessa noite, falando sobre santidade. A primeira parte, para a gente poder ganhar tempo, a leitura que eu farei agora, eu vou dividir o texto todo de leitura, mas farei em partes. Eu acho que a gente vai conseguir entender melhor e acompanhar a palavra de Deus. Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Eu quero ler agora versículos de 1 a 5. E sabe aquele exercício de ontem à noite? Vamos tentar se reportar, jogar no texto bíblico, aqui inserir na palavra de Deus, dar as mãos para Daniel, aí, enfim, para essa situação. É sempre um desafio, faço isso lá na igreja da Fazenda Velha, a gente olhar para a palavra de Deus e tentar, assim, vivê-la e nos aproximar ao máximo que nós pudermos do que está acontecendo aqui, para que então as lições sejam bem relevantes para nós também. A primeira parte que eu quero ler, Daniel 6, de 1 a 5. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. Está assim na sua Bíblia, Administradores, alguns governadores, enfim, sátrapas, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Veja, meus irmãos, como Daniel se destacou aqui. Verso 4. Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Algo que nós não temos conversado ainda entre ontem e hoje, mas a primeira coisa que podemos observar é que no texto de hoje, é que Daniel aprendeu a viver como um peregrino, como um estrangeiro. E o que é interessante, desde o seu início, lá na corte de Nabucodonosor, Daniel, ele estava na cultura, mas ele não era da cultura. Há uma diferença aí.
Ele foi envolvido pela cultura babilônica, mas não foi manchado pela cultura, servindo ao império fielmente por quase 70 anos. Então passa, aqui nós estamos até num outro contexto, já fala Dario, começa assim o versículo 1, né? Então passa Nabucodonosor, passa também o filho de Nabucodonosor, que é Belsazar, e agora com Dario, e Daniel continua ali, com seus valores, com a sua fé. E sempre vivendo uma constante, os irmãos podem notar na leitura da palavra, uma constante de promoções, de altas funções, de altas responsabilidades. Aqui diz que Dario separou 120 sátrapas, governadores, administradores, e acima desses 120, apenas 3 principais. Igreja, Daniel era um deles. Veja a responsabilidade da função. E falando em ser peregrino, mesmo quando Daniel servia a esses impérios, tanto o Império Babilônico e agora o Império Persa, ele não foi moldado pelos valores desses impérios. E é interessante, o que não acontece somente hoje, mas os irmãos notaram qual que era a finalidade de Daniel? Está no final do verso 2. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, aqueles 3, né? Para que o rei não sofresse nenhuma perda. Eu acho interessante isso que nós temos aqui, porque trapaça, corrupção, não é só dos dias de hoje, não. Isso já tem longa data. Não é dos nossos dias. Está aqui, meus irmãos. Tem os 120, mas aí Dario fica assim, mas é muita gente para me tomar conta. Então eu vou nomear Daniel e mais 2, e eles vão me ajudar a ver se está tudo saindo certo. Então, notem a responsabilidade de Daniel, né? Inclusive, poderia ter sido muito fácil Daniel, pela posição que tinha, de justificar, sim, ter pego alguma coisa, algo a mais, por conta dos impérios, que já tinham roubado do seu próprio povo judeu também. Não vamos nos esquecer que Nabucodonosor leva os utensílios do templo para a Babilônia. Então, mas os versos 4 e 5, fizemos a leitura, dizem algo assim muito forte, muito importante a respeito de Daniel. Não consta absolutamente nada nos registros de Daniel, em relação a alguma coisa que ele tivesse pego, feito de errado. Os irmãos notaram aqui no verso, no verso 4, né, no final, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Então vasculharam os arquivos de Daniel, foram consultar o Serasa dele lá, alguma coisa do tipo, enfim, e viram se tem falta, não acharam nada dele. E o que é interessante, igreja, parece que na mesma proporção que Daniel ele é elogiado, a gente pode notar que ele também é perseguido. Ele tinha amigos, sim, mas a sua fidelidade para com Deus criou também inimigos poderosos. Alguns queriam derrubar Daniel. Tem uma palavrinha que a gente conhece, parece que aparece alguns com o quê? Com dor? Olharam para Daniel, ele falou, mas como assim? Não tem nada nele que a gente possa acusar, né? Então, provavelmente por ciúmes, ou porque ele não era conivente com algumas práticas de corrupção, nós não sabemos. Vamos continuar lendo o texto? Daniel, agora 6, de 6 a 9. Vamos continuar a história. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Daniel continua em oração. Mas o que nós lemos aqui em Daniel 6, de 6 a 9, algo do tipo assim, adolescentes e jovens. Olha, como nós não encontramos nada em Daniel, nós vamos criar uma situação para que ele possa se complicar.
Eles planejaram, eles maquinaram isso. Então, esses inimigos de Daniel fizeram uma sugestão, uma proposta para o rei. A publicação de um decreto de que nos próximos 30 dias, conforme nós lemos na palavra, ninguém poderia orar ou clamar para nenhum Deus ou homem, exceto ao rei. Aqui, igreja, não é mais uma estátua como a de Nabucodonosor, lembra que a gente viu hoje pela manhã? Mas agora é um decreto. Mas a função era a mesma. Qual que era a função? Unir o povo em torno do rei. E o rei ser reconhecido como um provedor. O rei ser conhecido como fonte de bênçãos. Imagine você orar ao rei. Mas esse é o contexto de poder aqui, do ego. Veja o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ele fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Conhecemos a história que 3 vezes ao dia ele tinha o hábito de ir até o quarto superior para orar, e ajoelhando-se com o rosto virado para Jerusalém, aqui diz o texto, dava graças. E eu queria que você pensasse comigo para a nossa reflexão. Igreja, não havia assim qualquer mandamento que obrigava Daniel a seguir essa rotina de oração. Mas ele tinha feito disso um hábito na vida dele. E esse hábito era tão forte que não foi essa notícia que levou ele a orar. Mas ele foi orar simplesmente porque era a rotina dele de oração. E isso não só era diferente, como era importante para ele. Porque acontece que talvez muitas vezes eu e você, a gente só ore mais fervorosamente quando estamos mal, né? Em alguma aflição. Talvez a gente então, enfim, faça de uma forma... Mas não, com Daniel era uma rotina dele. E uma pergunta para a gente poder pensar um pouco nessa noite: o que será que Daniel incluía em suas orações? Pelo que ele orava 3 vezes ao dia, nós não chegamos lá ainda. No final desse estudo, dessa mensagem, nessa noite, nós falaremos um pouco sobre isso, mas lá no capítulo 9, a gente vai notar que Daniel orava suplicando por Jerusalém, pela terra de Israel, pelo templo, e por eles mesmos, pelo povo de Deus. Talvez isso explique porque Daniel tinha o rosto voltado para Jerusalém em suas orações. Versículo 11, os irmãos estão comigo? Versículo 11, continuamos caminhando. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em um primeiro momento, nós podemos até pensar que a oração de Daniel não foi atendida. Os conspiradores, esses inimigos, com o decreto, eles focaram naquilo que eles queriam, e eles encontraram Daniel orando, diz o texto bíblico aqui. Aliás, como Daniel orava publicamente, eles não tiveram dificuldades para encontrar esse homem orando. Talvez eu e você possamos pensar, mas Deus, que fechou a boca dos leões, Ele não poderia fechar os olhos para que eles não vissem Daniel orando? Daniel teve que passar por toda essa provação. Sim, de fato, Deus poderia fechar os olhos deles. Mas, igreja, há algo que a gente precisa entender às vezes, que o propósito não era salvar Daniel da prova, mas era salvá-lo na prova. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha lições que Daniel e aqueles ao seu redor precisavam aprender, e só poderiam ser aprendidas se Daniel fosse à cova dos leões. São os propósitos insondáveis do nosso Deus, algumas coisas que nós não entendemos, mas há um Deus que rege a história. E uma lição que eu tenho aqui para a gente poder trabalhar, olhar para o texto, eu sei que isso não é tão bom da gente ouvir, mas Deus não está comprometido com o nosso conforto. Deus não age para que a nossa vida corra tudo de uma forma suave, uma vida apenas tranquila, sem surpresas. Mas o Senhor está comprometido em nos santificar e demonstrar a sua própria glória em e através de nós.
E esse compromisso, muito frequentemente, significa que ele vai submeter, sim, a minha vida, a sua vida adolescente, a sua vida jovem, irmãos da igreja, ele vai submeter a nossa vida a pressões que certamente não serão fáceis, ou talvez até quase que insuportáveis, se a sua graça não fosse suficiente para nós. 1 Pedro, capítulo 1, os irmãos podem abrir lá no final, deixa marcado em Daniel, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Veja que riqueza da palavra. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado, aí o tema que nós entramos ontem à noite, né? Comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, é verdadeira, ela é real. E resultará no quê? Qual resultado? Louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Em 1 Pedro 6, 1, 6 e 7, nós lemos que o maravilhoso plano do Senhor é nos santificar por meio de provas e tribulações que enfrentamos. Eu me lembro, anos passados, bem anos passados, nós usávamos lá na igreja o pontos salientes, uma literatura, e eu me lembro de uma frase lá na classe de escola bíblica, que o sofrimento na vida do cristão não tem sentido de destruição, mas de amadurecimento. Vamos continuar Daniel 6, vamos estar conectados à história aqui, versículos 14 e 15 agora. Quando o rei ouviu isso o quê? Que Daniel orava para o Deus dele, diz o texto bíblico, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Os irmãos estão notando que o rei Dario gostava de Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Verso 15, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. A notícia perturbou o rei. Eles conseguiram aquilo que eles queriam. O plano parece que deu certo. Conseguiram. Porque o rei ficou perturbado? Porque o rei conhecia Daniel, e diz o texto bíblico que inclusive tentou livrar Daniel da sentença, mas os conspiradores tinham um plano muito bem feito. A lei dos medos e dos persas, ela não poderia ser mudada. E eu queria convidar você a pensar sobre algo aqui. Pastor, mas será que Dario poderia fazer um contradecreto? Sim, ele poderia. Algo do tipo assim, eu errei em publicar o decreto anterior, agora eu publico outro com o teor oposto. Ele poderia fazer isso, ele tinha essa autoridade, esse poder, mas sabe o que estava em jogo? A sua posição, a sua imagem. Esse gesto, esse é muito vergonhoso para ele, colocaria em descrédito talvez outros futuros decretos, porque lá está um rei com ânimo dobre, ele vacila, se dá uma pressionadinha, ele... Então, como os reis eram muito alimentados pela sua imagem, na hora mais difícil, cada um salva a sua pele. Dá uma olhada em Daniel 6,16. Então o rei deu ordens, e trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Dario não estava contente com aquela situação, e eu não sei, porque como você olha para o verso 16, parece que até o rei está orando aqui, né? Eu quero convidar você a entrar numa terceira parte do texto, versículos 17 a 23. Vamos ler, eu vou ler aqui, você acompanhe na sua Bíblia, por favor. Daniel 6, de 17 a 23. Taparam a boca com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou, atenção aqui, prezados, a noite sem comer. Ele não aceitou nenhum divertimento em sua presença, diz a palavra de Deus. Além disso,
não conseguiu dormir. Verso 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Versículo 23 ainda. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Eu diria aqui que nós temos um contraste irônico entre Dario e Daniel durante a noite. Dario ele voltou para o palácio, ele passou uma noite atormentada, perturbadora. Diz o texto bíblico, sem sono, não comeu. Ele não conseguiu desfrutar nada do que estava à sua volta, por mais rico e poderoso que ele era. Quando amanheceu, ele correu para a cova dos leões e chamou por Daniel, e Daniel responde ao rei. Parece-nos que Daniel responde tão calmo, como se tivesse passado a noite em sua própria cama, e não com os leões. O que fica claro para nós, igreja, é que Daniel, na verdade, passou uma noite bem mais confortável naquela cova mal cheirosa do que Dario no seu palácio real. O rei Dario tinha à sua disposição todos os prazeres do mundo, como diz a palavra de Deus, e não pôde aproveitar nada para trazer paz ao seu coração. E Daniel não tinha nada do que Dario tinha, mas ele tinha a presença de Deus, ele desfrutou de uma noite de paz, em meio aos leões. Uma lição que tem no texto bíblico é que isso nos mostra que a verdadeira paz não vem das posses que nós acumulamos, dos diplomas que nós temos, dos prazeres, do último celular que você tem, do tênis que você pode comprar, mas da presença, do favor de Deus em nossa vida, prezados. Em tempo, esses leões não eram leões, não era leão de circo, leão pacato, mansinho, né? Tanto que, dá uma olhada no verso 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Tem muita agressividade aqui no verso 24. Por que essa punição? Porque havia uma lei comum no antigo Oriente Médio, que qualquer um que fizesse uma falsa acusação contra alguém deveria ser punido recebendo o mesmo destino que tivesse procurado para suas vítimas. Deuteronômio trabalha sobre isso, capítulo 19. O que fez o destino ser diferente? Por que Daniel foi poupado, enquanto esses conspiradores, esses inimigos, eles foram devorados? A resposta não está no verso 22, nós já lemos. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. Aí tem um pois, né? Um porquê? Pois fui considerado inocente à vista de Deus. Parece que Daniel, ele estava simplesmente olhando para Dario e falando assim: Dario, qual é o meu nome? Os irmãos lembram o significado de Daniel? Dario, Deus é meu juiz. Igreja, adolescentes e jovens, Deus é envolvido em todo o processo. E mais uma vez Ele é glorificado. Tanto que, qual foi o final dessa história? Um novo decreto, e isso me emociona. Versículos 25 a 27. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Verso 27. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra e livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro Persa. Meus irmãos,
Um rei pagão escreve isso, não é Daniel que está escrevendo. Um homem escreve aquilo que nós lemos aqui, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu domínio jamais acabará. Isso não mexe com o nosso coração. Esse rei Dario publicou sim agora um contra-decreto, anulando o seu decreto anterior. O Senhor tinha mais uma vez feito o governante mais poderoso de todos os impérios reconhecer a sua grandeza e poder, bem como o fato de que o seu reino verdadeiramente duraria para sempre. E o verso 28 diz, esse versículo encerra o relato aqui que Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro Persa. Põe a experiência da cova dos leões num contexto mais amplo. Isso leva-nos a pensar, não só nesse momento, mas toda a vida de Daniel, passado no exílio, na verdade era uma cova dos leões metafórica, podemos dizer. Deus o preservou vivo, até a chegada do rei Ciro. Essa história está lá no livro de Esdras, uma história fantástica também, quando as orações de Daniel finalmente começaram a serem respondidas e o povo começa a voltar para casa. Ciro foi um instrumento escolhido por Deus para realizar o retorno do povo de Deus para casa. Foi Ciro que publicou o decreto que os judeus poderiam retornar para a terra natal e reconstruir Jerusalém, com a história que os irmãos tão bem conhecemos. Até onde sabemos, Daniel nunca retornou para casa. Sua recompensa teria que ser esperar pela Jerusalém do alto. Nas experiências de Daniel e seus 3 amigos, Deus demonstrou que poderia manter a salvo o seu povo no meio dos seus inimigos, onde eles estavam. A vida no exílio, fora de casa, nunca seria fácil, e lá nunca seria o lar definitivo deles. Mas pela fidelidade de Deus, seria possível o povo sobreviver no exílio, fora de casa, como estrangeiros, como peregrinos, servindo sim, sendo bênção, como trabalhamos ontem à noite, sendo bênção onde eles estavam, mas olhando para o alto. Trabalhando aqui, olhando para o alto, trabalhando aqui, sendo fiéis, honrando aquilo que eles tinham em suas, mas olhando para o alto sempre. Eu convido você a fazer comigo algumas perguntas bem honestas. Eu acho que isso é importante para nós, nesse episódio de Daniel na cova dos leões. Igreja, não é verdade? Os irmãos recebem notícias de missionários que são perseguidos. A Missão Portas Abertas faz isso com muita propriedade, né? Não é verdade que para cada Daniel que Deus livra da cova dos leões, tem centenas de tantos outros homens e mulheres tementes a Deus que não têm esse livramento, não têm os fiéis a Deus sofrido terrivelmente ao longo, não sei, dos séculos, das décadas, e às vezes passando por boca dos leões, sendo queimados vivos. Nós temos relatos da história também acerca dessas pessoas. Não estamos crentes ainda em nossos dias sofrendo em muitos lugares do mundo por causa da fé? Esses crentes, por acaso, são menos fiéis a Deus, ou menos importantes para o Senhor do que Daniel? Para responder essas questões que passam pelas nossas mentes, a gente só fica um pouco silencioso às vezes, né? Mas enfim, a gente precisa entender e ver que Daniel 6 mostra ainda algo a mais do que simplesmente um modelo de como Deus lida com os sofrimentos dos crentes, ou como nós devemos permanecer firme debaixo de uma provação. Na verdade, Daniel 6, ele é um prenúncio do veredito que será dado a todos os crentes fiéis em Cristo Jesus no dia do juízo final. Daniel suportou o teste da cova dos leões, saindo ileso, porque Deus o julgou, diz o verso 22, e ele foi achado inocente. Como resultado, os leões que agem aqui como agentes do juízo de Deus não feriram ele. Mas aqueles que tramaram contra Daniel foram achados culpados e destruídos pelo juízo de Deus. E uma outra questão para a nossa reflexão, ligado a tudo que nós vimos aqui. Quando Daniel, ele sai da cova dos leões, ele sai sozinho. Ninguém mais foi salvo pelo livramento de Deus dado a ele. Mas, igreja, quando Jesus sai daquela tumba,
ele sai à frente de uma grande multidão, de pessoas que foram redimidas da cova, da morte eterna, através da sua vitória sobre a cruz na sua ressurreição. Irmãos, aquele primeiro domingo de Páscoa, Jesus traz consigo o selo da absolvição de Deus, não somente para si, porque o sacrifício foi aceito, mas para todos aqueles a eles se juntarem pela fé. Então, nessa noite, igreja, adolescentes, o livro não é... Sim, Daniel tem sua relevância, mas não é sobre Daniel, ainda que ele seja aqui tanto citado, mas o personagem principal é o Deus e a sua soberania sobre tudo e sobre todos. O capítulo 6 não é sobre essa belíssima história de um homem que sobrevive em meio a furiosos e famintos leões, mas é sobre um Deus que dirige a mão de um rei ateu, para que esse rei ateu escrevesse o que nós lemos no verso 26, porque ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O que está envolvido em todo esse processo de Daniel na cova dos leões? Um homem que ora. Um homem que ora. E você pode abrir comigo agora, eu quero finalizar com Daniel capítulo 9. Essa oração de Daniel, nós não temos tempo para trabalhar, encerramos hoje as conferências, né? Mas temos muitas lições no capítulo 9. Você pode, de repente, falar, pastor, eu vou ler em casa, você vai ser abençoado pela palavra do Senhor. Nós temos muitas lições aqui nessa oração de Daniel no capítulo 9. Nós vamos ver que antes da oração, os irmãos podem dar uma olhadinha, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Nós podemos entender precisamente, lendo o livro do profeta de Jeremias, que a motivação da oração de Daniel é a leitura da palavra. Ele lê aqui o profeta Jeremias. Segundo, durante a oração nós encontramos elementos da adoração, a grandeza de Deus, confissão e, por último, petição. Mas o que permeia, o que envolve toda a oração, é o tema ao qual nós encerramos as conferências nessa noite. É confissão. Joga o olho no versículo 5. E nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Verso 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, e aos nossos reis, aos nossos líderes, e aos nossos antepassados e todo o teu povo. Verso 7 ainda. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Confissão. Daniel está orando, Deus, nós erramos, nós fracassamos, nós envergonhamos o teu nome. Então, aliás, chegamos no verso 13, quando Daniel diz que a tendência do coração é a gente se afastar das verdades de Deus e nos aproximar das nossas próprias maldades. Sabe quem está orando isso? Um homem no qual não foi achado dolo, não foi achado nada. Mas ele traz isso como assim, nós envergonhamos o teu nome. Em tese, Daniel está orando, Senhor, éramos para ser um povo obediente ao Senhor e nós não fomos. Éramos para ser um povo diferente e nós não somos. Éramos para ter um único Deus e nós não tivemos. E Daniel finaliza a oração pedindo ao Senhor o seguinte, está no verso 18. Inclina os ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê. E não fazemos pedidos porque nós somos justos ou merecemos, mas porque o Senhor é um Deus misericordioso. Igreja, adolescentes, jovens, nessa noite, Deus nos ensina que a oração é a base das promessas de Deus em santificar um povo para si. A oração é a base das promessas de Deus em santificar um povo para si.
orar em favor da santificação. Parece-nos, diante da palavra aqui, que essa é a oração a qual o Senhor se deleita, Ele se agrada em atender. Pela fé e pelo temor em Cristo, eu serei bênção aonde eu estiver, vivendo em santificação para a glória de Deus. Amém? Eu convido você a orar, você fechar seus olhos, adolescente, jovem, igreja, e nós vamos ter alguns segundos. Eu vou convidar você que por alguns segundos você coloque o seu coração. Eu não vou orar agora, eu vou ficar em silêncio por alguns segundos, e você colocar o seu coração diante do Senhor, orando por santificação na sua vida, como Daniel fez, por santificação. Talvez você tenha agora que dizer no seu coração, eu peço perdão por não ter honrado o teu nome, porque na escola eu vacilo, eu erro, eu facilmente caio na conversa dos amigos que são ímpios, que não temem ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor, como Daniel fez aqui, orando em favor de santificação, dizendo assim, eu tenho errado, tenho falhado, e tantas vezes tenho envergonhado o nome do Senhor. Você pode colocar esse seu coração diante dele, para que do alto venha a bênção dele, sim, mas que antes o Senhor encontre corações contritos, quebrantados, transformados para a glória dele. Eu quero ficar em silêncio agora, e você coloca o seu coração diante dele, clamando por santificação em sua vida, pureza para a glória de Deus. Deus, em nome de Jesus, contempla os corações que se colocam diante do Senhor em contrição, clamando por graça e misericórdia do alto, sim, mas rogando ao Senhor forças, para que um mundo com tantos atrativos, com tantas ofertas, o Senhor possa encontrar corações quebrantados diante do Senhor, dispostos a terem vidas santificadas, transformadas, para que Cristo Jesus apareça mais em nós do que nós mesmos, ó Deus. A semelhança do que disse João Batista, convém que Ele cresça e que eu diminua. Coloque isso em nosso coração, ó Deus. Mais de Cristo, mais do Senhor em nós mesmos, para que possamos ser, como a Tua palavra diz, ser sal e luz no mundo tão corrompido, tão sujo, tão imundo, ó Deus. Eu rogo ao Senhor para que abençoe o Teu povo aqui nessa noite, guarde a cada um que está aqui, e nós oramos, rogando pela vida dos adolescentes que enfrentam as batalhas, lutas tão intensas, mas que em meio às lutas que eles enfrentam dia após dia, sejam vitoriosos em Cristo Jesus, ó Deus, e possam resplandecer a luz do Senhor. Eu oro, eu peço, eu agradeço e faço em nome de Cristo. Amém. Amém? Uma coisa interessante no texto é que Deus viu Daniel e viu a inocência dele. O que Deus diria de nós hoje, olhando para a nossa vida? Por isso essa oração que acabamos de fazer é muito importante. Uma oração onde nós buscamos a santificação para um relacionamento mais próximo com o Senhor. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não se entregou a Cristo como Senhor e Salvador, e se assim deseja fazer, eu convido você a levantar sua mão. Há alguém assim? Eu ainda não sou um crente no Senhor Jesus, mas eu quero confessar Jesus como Senhor de minha vida, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Há alguém assim? Levante sua mão em nome de Jesus. Há alguém? Vamos orar mais uma vez. Pai, se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, que possa fazer ainda nesta noite. Ou Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor conceda ainda uma outra oportunidade, para que essa pessoa venha ao conhecimento da verdade e tome a melhor decisão que se pode tomar na vida, a decisão de ter Jesus
Eu oro, Pai, agradecido por essa palavra, agradecido, Senhor, por tudo que aconteceu em nome de Jesus. Amém.